Pessoal, a gente vai ter a nossa aula hoje falando sobre conteúdo programático, cumprimento das regras sociais, direito e coação, conceito e coação no papel do Estado, fontes do direito, não é? Que é o costume e usos, a Constituição, a lei, conceito de classificação e formação das leis e, finalmente, jurisprudência. Então, quando a gente trata do direito, ele vai ter como objeto a norma, um fenômeno social chamado legislação. Né? Para que serve o direito? Para pacificar a sociedade, fazer com que a sociedade funcione da melhor forma possível. Então, o objetivo do direito é fazer com que a sociedade funcione, né, de forma correta, sem que exista a anomia social, ou seja, a falta de adesão da sociedade à norma, e que a sociedade funcione sem necessidade de um Estado policialesco, sem necessidade de o tempo todo chamar a polícia para a briga de vizinho, para que o vizinho respeite. Por que isso? Porque toda sociedade tem valores e o ser humano que é formado dentro desses valores, ele vai buscar, ele vai entender que ele deve respeitar o direito alheio para ter o direito dele respeitado. Então, lembram que a gente tratou de direito e moral? Pronto. A moral social, durante a criação desse ser humano, ele vai transmitir vários valores através da família, das instituições, da escola, do convívio social. Que valores são esses? É proibido roubar. Quem roubar vai ser preso. Se você deve, você tem que pagar. Não é? Se você compra, você tem que pagar. Você não deve invadir a propriedade alheia. Você deve respeitar a incolumidade física. Você não pode tratar as pessoas com grosseria. Tudo isso são valores daquela sociedade que vai ser transmitido de geração em geração. E como são valores fundamentais, partes deles, né, são normatizados pela última ratio da sociedade. Porque a sociedade não pode o tempo todo se socorrer do direito e da polícia para funcionar. Porque essa é uma sociedade sem aderência à normatividade, sem aderência aos seus costumes, aos seus valores. Então, quando existe um espelhamento da norma, dos valores entre a sociedade e a norma, a sociedade vai cumprir a norma de forma ordinária, de forma comum, sem precisar chamar a polícia, sem precisar entrar no judiciário, certo? Essa é a condição normal de uma sociedade. Uma sociedade que tem a anomia, ou seja, a falta de aderência à norma, o que é que vai acontecer? Aquela sociedade vai se degradar porque as relações sociais vão ser primadas pela desconfiança, pela má-fé. Não é? Todo mundo vai tentar levar vantagem em cima do outro e vai ter uma crise social. Certo? Então, o direito é feito não para ser chamado a atuar o tempo todo, mas a ser chamado a atuar episodicamente. Então, o objetivo do direito é criar várias normas que facilitam a atividade da pessoa física ou jurídica, do cidadão comum, preservando seus direitos, preservando sua liberdade, sem criar um Estado policialesco, sem criar normas que, para serem cumpridas, o cidadão vai ter que ser forçado a cumprir essas normas. Então, o objetivo do direito é fazer com que a sociedade funcione e cumpra suas normas de forma automática, de forma autônoma, que existe uma aderência ao repertório normativo. Episodicamente, se não existir, existe um conflito e o direito é chamado a atuar de forma ultima ratio. O direito penal é chamado de ultima ratio, ou seja, apenas as violações mais graves se transformam em direito penal. Violação em comunidade física, a vida, né, o golpe, a fraude é criminalizado, apenado com pena privativa de liberdade, né, perda de direitos civis. Então, o direito penal, o direito administrativo e o direito civil vão ter suas sanções típicas. Direito administrativo, direito civil, sanções pecuniárias. O direito penal, a sanção de perda de liberdade, de privação do direito de ir e vir, certo? Então, o Estado, ele precisa do direito para ser estrutural. O direito organiza o Estado, o direito divide o poder entre as instâncias estatais, Estado, União e município. O direito cria os órgãos que vão prestar os serviços ao cidadão. Então o direito está em tudo, não é? O direito normatiza, cria
e preserva o princípio da segurança jurídica. O que é o princípio da segurança jurídica? O entendimento que todas as relações humanas elas vão ser cumpridas. Se eu faço o contrato de compra e venda, né, quem vendeu vai entregar e quem comprou vai pagar. Se eu faço o contrato de aluguel, eu vou ter o prazo de 1 ano para, né, usufruir daquele ponto comercial ou daquele apartamento ou de uma casa. Então a segurança jurídica é o entendimento que a sociedade automaticamente vai cumprir aquele contrato. E episodicamente, se não cumprir, vai acionar o Poder Judiciário. A perspectiva da pessoa perder seu patrimônio, ou pagar em dinheiro, ou ter um gasto, em vista da análise do custo, risco e benefício, a maioria dos seres humanos entende que é melhor cumprir o contrato, é melhor se esforçar, entrar num acordo, para não gerar mais gasto, mais prejuízo, mais dissabor. Então o direito busca analisar todo esse repertório jurídico que faz com que a sociedade funcione o máximo possível, aplicando o direito de forma automática e normalizada, sem a necessidade da aplicação de um poder policialesco da polícia ou do poder judiciário, certo? Então o direito como ciência, ele vai analisar a norma, e a gente sabe que a norma é produto da cultura. Então, a cada país que tem uma formação diferente vai ter um direito diferente, certo? Então, o direito brasileiro, ele é um direito que vai vir das origens da sua colonização, o direito português. O direito português é um direito que veio, um direito cristianizado, que é o direito romano, né? O direito escrito. Do outro lado, a gente tem o direito consuetudinário, que era o direito inglês, que era o direito dos povos, né, que tratavam o direito como costume. A Inglaterra, até hoje, muito do direito é o direito costumeiro. Ele é escrito, mas ele não é uma norma que foi aprovada por uma Câmara Legislativa. Ela é um direito entendido que deve ser aplicado, porque sempre foi aplicado e sempre foi aceito pela sociedade. Ora, o objetivo do direito é normatizar, regular, sancionar se ele não for cumprido, e a melhor forma desse direito ter aplicabilidade é a adesão social. E o direito consuetudinário, ele conta com essa adesão social, não é? Então, para que criar leis se existe o costume? Então, até hoje, o direito inglês tem os costumes e a jurisprudência como fonte do direito. Os Estados Unidos também, por ser colônia da Inglaterra, e a Austrália também. Mas como as sociedades vão ficando mais complexas, então fica necessário a normatização. Para quê? Para dar uma segurança jurídica interna e para que nas relações comerciais exista um entendimento de como vai acontecer a decisão daqueles casos, né? Para o cidadão lá que está acostumado com costume, tudo bem. Mas para as relações novas que vão surgindo, de direito empresarial, tributário, as relações entre países, a norma é muito usada. Então hoje existem 2 sistemas que convivem e se retroalimentam: a jurisprudência, né, o costume e o direito normatizado, que a grande maioria dos estados-nação adotam hoje em dia, certo? Então o direito é uma ciência, mas é uma ciência humana. Ela vai tratar de um fator humano, que é a produção de normas para organizar a sociedade, para que aquela sociedade funcione de forma correta, sem a necessidade de romper conflitos o tempo todo, que vai exigir a intervenção do Estado, do poder de polícia, não é? E depois do poder judiciário. Então, para que não exista um desgaste da sociedade, para que a sociedade cumpra as suas funções sociais, que é gerar contratos, abrir empresas, né? Criar relações sociais duradouras, existe a necessidade que esse direito seja aceito para a sociedade. Inicialmente, quando existe um desenvolvimento muito grande das ciências exatas, das ciências físicas ou ciências materiais, teoria geral da relatividade, teoria geral da gravidade, física quântica, física das partículas, microgravidade, baseada na matemática, muitos dos cientistas das ciências humanas entenderam que aquilo ali era a melhor forma de estudar a ciência, que qualquer entendimento humano ou qualquer
conhecimento acadêmico que se propôs a ser chamado de ciência, deveria ter a ciência exata como parâmetro, né? Só que esse foi um projeto que, de certa forma, fracassou. Por quê? Porque o objeto estudado pelas ciências exatas é a ontologia, é a matéria, né? E a ciência usada nas ciências humanas é a ciência comportamental. É o comportamento humano, é a adesão do humano e o entendimento do que é justo, é injusto. Se for justo, ele cumpre. Se ele achar que é injusto, ele não vai cumprir. Então o direito ele vai estudar as ciências humanas, não a ciência da matéria, as ciências exatas. Então, mas foi um projeto que trouxe um repertório muito interessante posteriormente, principalmente na parte da linguagem, né? O entendimento que o direito usa a linguagem e a linguagem tem uma lógica fundamental, e essa lógica é ciência, né? Que é o direito o entendimento que o direito usa a linguagem, e a linguagem deve ser estudada como instrumento e suporte jurídico da ciência do direito. Então isso foi um approach da ciência moderna, certo? E é pelo desenvolvimento da ciência da linguagem que o direito vem tendo um desenvolvimento como ciência humana, né? Ainda que a linguagem tenha um repertório científico maior, ela é um instrumento do direito, né? E o direito se desenvolve como uma ciência cultural, axiológica, baseada em valores, metodológica, baseada no estudo do direito como norma, como fenômeno social, e que tem a linguagem como suporte, né? O direito precisa entender como a linguagem persuade, e o direito tem que fazer ser racional, o direito tem que convencer, né? O direito não pode, se o direito não tiver que convencer, ele vai ser um direito arbitrário. Então as pessoas têm que entender o direito, olhar o direito e aplicar o direito, porque eles sabem que aquilo é justo e é correto, certo? E episodicamente, se existir um conflito social, o poder de polícia estatal vai agir e, em último arrasto, o poder judiciário. Então a teoria pura do direito ela foi criada por Hans Kelsen no século XIX e século XX, né, na França. Consiste em dizer que o único conhecimento verdadeiro é o científico. Então existia o também chamado neopositivismo, né, que queria trazer para a ciência jurídica a metodologia da ciência exata, né? Só que isso foi provado que é impossível, porque quando você faz isso, você tira do foco do direito as ciências humanas, que é a ciência das relações, né, a ciência da comportamental, dos valores. O direito, ele é o direito de convencimento, o direito é feito para convencer. Se ele não convence, ele não vai ser aplicado, ele não vai ter aderência social. Então o direito tem que ser racional, teleológico, sistematizado, e ele tem que ser argumentativo. Então a ciência da argumentação, a ciência da teoria da argumentação, elas são instrumentos que vão dando um approach, como ciência da linguagem, e vão dando um caráter científico ao direito, né? Então o direito é um fenômeno social, a norma é parte dele, e a outra parte é a sociedade que se utiliza do direito para se estruturar e para funcionar da forma correta. Então o direito é instrumental, a sociedade não serve ao direito, mas sim o direito serve à sociedade. Por isso que o tempo todo o direito é modificado, buscando uma melhor performance social, certo? Então o direito como ciência, ele teve Hans Kelsen, que é um positivista, a tentativa de esvaziar o direito da sua axiologia, dos seus valores, buscando uma aproximação com a ciência exata, que busca dizer também, uma ciência que não busca tratar de valores, ou seja, o objeto não é modificado pelo seu observador. No direito, sim, o repertório cultural, social, o entendimento da pessoa que está interpretando o direito vai interferir no objeto observado. Mas hoje a física moderna também diz, na física da micropartícula, que a observação interfere no objeto observável, ou seja, a física que antes tinha esse patamar de superioridade, porque o objeto era intangível ao observador. O observador via o objeto, mas não interferia, ou seja, tudo que ele concluía sobre esse objeto e sua dinâmica no espaço-tempo era um fato cognoscível e que não deveria ser modificado. Hoje se percebe que a ciência também, a ciência física, evolui, os conceitos
mudam, né, com a ciência da micropartícula, e a ciência humana vai entendendo os seus limites e o seu objeto, e vai entendendo que ela não é menos ciência porque ela não tem a exatidão da física ou da matemática. Ela é uma ciência humana que trata com o sujeito subjetivo, não é? Cheio de valores, de crenças religiosas, familiares, que vai interferir na sua interpretação e na sua aplicação do direito, certo? Então isso não é nenhum menoscabo à ciência jurídica, pelo contrário, é reconhecimento da sua natureza cultural, que é fundamental para que o direito seja operacionalizado com a máxima efetividade, assim como a economia, que é uma ciência humana, tá ok? Então o direito está em função da vida social, a sua finalidade é de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do processo do progresso da sociedade. Então essa é uma definição de Paulo Nader, né? Um filósofo do direito que trata, né, da norma, da moral, da ética, e são elementos que fundamentam o direito, porque o direito vem da ética e vem da moral, certo? Então o sentimento de o direito não deve ser aplicado porque é justo, porque é injusto, tudo isso é discussão do direito. O direito só vai ser aplicado, vai ter uma adesão social, e aquela sociedade não vai ter o fenômeno da anomia. O que é o fenômeno da anomia? É a separação da norma da aplicação da sociedade. A sociedade rejeita aquele direito e aquela sociedade fica sem o direito a ser aplicado e a ser cumprido, né? É o pior fenômeno, porque é uma sociedade que entra em anomia, entra em degradação social e se decompõe. Então, o último estágio de uma sociedade que está evoluindo para a sua degradação social, de suas instituições, e vai ser fragmentada e substituída por outra ou eliminada, é o fenômeno da anomia social, né? O entendimento que aquelas regras e aqueles costumes não mais têm a aderência daquela sociedade, seja porque ela foi capturada, invadida e modificada, seja porque a própria sociedade, não é, em vista dos abusos cometidos pela sua organização social, entende que aquele direito é abusivo, é injusto, é imoral, ou seja, existe entendimentos humanos que ultrapassam a organização social. E quando isso acontece, existe um conflito da comunidade com suas instituições formativas, entre elas o direito, a tendência é que a sociedade transforme ou se destrua, e o direito vai junto, certo? Então o direito é instrumento da sociedade para sua sobrevivência, performance econômica, social, distribuição de renda, desenvolvimento social e econômico. Ele não é um fim em si mesmo. O direito não serve a si, mas serve à sociedade. Então, qual a finalidade do direito? Coexistência pacífica. Uma sociedade pacificada pode abrir comércio, pode existir casamento, as pessoas vão ficar tranquilas, as pessoas vão permitir contato, vão conversar. Quanto mais a sociedade tem vida em comunidade, mais ela se desenvolve. Quanto mais a sociedade é saudável, mais a própria comunidade trata de todos os participantes da comunidade, não é? O rico, o pobre, vai ter assistência social, vai ter a igreja, vai ter a comunidade. As pessoas vão cuidar um dos outros, porque vai ver no outro ele, né? Então, na sociedade, os papéis são intercambiáveis, as pessoas sabem que pode ser rico hoje em dia, amanhã pode ser pobre. Então, ela trata o outro como gostaria de ser tratado, né? Então, o direito tem essa perspectiva da boa-fé, da boa índole, né? Dos princípios gerais do direito, que as pessoas têm que cumprir o contrato, têm que pagar seus tributos, e os tributos devem ter um sentimento de justiça social, não pode ser com um valor muito grande, porque vai fazer com que as pessoas não tenham condição de pagar, porque entre pagar tributo e sobreviver, o ser humano escolhe sobreviver. Então o direito tem que ser racional, porque o ser humano é racional, certo? Então a tendência do direito é fazer com que o humano venha a aderir à normatividade e não buscar fazer com que o humano vai aderir ao repertório jurídico em vista só da sanção, não. Ele vai aderir porque é interessante do ponto de vista econômico, social,
desenvolvimento humano. Ele vai aderir porque economicamente, financeiramente, socialmente, espiritualmente, ele vai ter paz social. Então o direito busca a paz social. Como todos são desenvolvidos na sociedade, ela tem seus valores, né? São os valores sociais, a moral, como a gente já viu, o direito sanciona a moral, porque parte da moral ela transforma em leis, em normas, né? Que se não for cumprida isso, vai existir a sanção. E o primeiro direito que é aplicado é o direito moral, né? Vamos dizer que existe o direito moral, que é o direito não normatizado, que é os princípios gerais que vai passando de geração em geração, né? Que a gente já falou da obrigação de pagar, de cumprir, de honrar suas promessas, de ser um homem correto, que não passa a perna em ninguém. Por quê? Porque se ele for um homem mau, um homem incorreto, um homem desonesto, ele vai se isolar na sociedade. Então o comércio dele vai falir, a mulher dele vai deixar, os filhos vão abandonar, não é? Porque o ser humano vai perceber que a convivência com aquela pessoa é nociva e vai embora, né? Ele vai se isolar na sociedade. Então ele pode ser uma pessoa não muito boa, mas ele vai ter que se atuar como uma pessoa boa para poder o quê? Buscar a aderência social aos seus projetos pessoais. Entende isso? Na falha disso, aplique-se o direito. Se ele buscar, não é, ser o mais esperto na sociedade, uma hora ele vai errar e uma hora ele vai ser, se cometer um crime, ele vai para a cadeia, ele vai perder o patrimônio, o bom nome, não é? E vai ter que começar tudo de novo, se tiver sorte, certo? Então o fim atribuído ao direito não é de criar uma ordem ideal, mas uma ordem real de convivência. Olha que conceito interessante. O direito é realista, o direito não é idealista. O direito não vai trazer o paraíso na terra, mas o direito vai permitir que os homens tenham um paraíso dentro de si e tenham a liberdade de autodeterminação, certo? Se ele não gosta dessa sociedade, ele pode migrar para outra, onde os costumes são mais interessantes, onde convence ele que ali tem melhor qualidade de vida. Existem várias sociedades, vários países organizados, com direitos, com, né, obrigações. Ele tem total liberdade para ficar no país dele ou mudar para outro país, certo? Então, o que é que Thomas Hobbes diz? Desde 1588, né, que ele nasceu e morreu em 1679, ele vai dizer o seguinte: o fim atribuído ao direito não é o de criar uma ordem ideal, uma sociedade ideal, mas uma ordem real de convivência, ou seja, o que é factível, o que é realizável. Se você exige do homem coisas impossíveis, ele vai se revoltar. Por quê? Porque ele vai tentar e não vai conseguir viver dentro daqueles parâmetros. Então o direito é racional, é factível, é realista. Exige-se do homem o mínimo necessário para conviver em comum, respeitando o direito do outro e permitindo que todos vivam em comunidade, porque através das relações humanas é que ele vai se desenvolver. Se você abre um comércio, você precisa de cliente. Se você casa, você vai gerar seus filhos, você quer que seu filho seja respeitado na escola, na sociedade, na cidade, né? Você não vai fazer o que para o filho do outro o que você não quer que faça pelo seu filho. Então veja que o direito moral, a vida em convivência faz com que as pessoas se autofiscalizem, certo? E isso faz com que exista uma aderência à norma de forma automática. Por isso que o direito é chamado de última rádio, que numa sociedade saudável, a polícia só vai atuar excepcionalmente e o poder judiciário só vai atuar excepcionalmente. Isso é uma sociedade saudável. Então, direito é norma moral, social e cultural, que possui a necessidade de ser observado. O direito tem que ser observado, deve ter uma aderência, né? O direito tem que ter um sentimento de obrigatoriedade pelas partes que participam daquela sociedade, sob pena de coação, né? Ele vai usar a sanção. Mas o direito que o tempo todo tem que usar a sanção para ser observado determina ou que aquele direito está sendo mal feito ou que a sociedade está sendo mal, né, educada, né? Ela não está aderindo mais àqueles valores sociais. Ou a sociedade muda ou o direito muda, certo? Senão vai existir uma revolução, um conflito social. Então a sanção pode ser a natureza civil, administrativa ou penal, que é a perda da liberdade. Então a sanção pode ser pecuniária, ação indenizatória, você aborra o carro de alguém, tem que pagar, você
violou a incolumidade física, vai ter que pagar dinheiro, indenização, e se for sendo um crime penal, né? Você pode ir para a cadeia, e se matou alguém, deve ir para a cadeia, certo? Tem o crime culposo e o doloso. E aí tem a gradação da pena, certo? Então o direito ele tem a sanção, coisa que a moral não tem. A sanção da moral é indireta, é a perda do bom nome, da boa fama. As pessoas isolam aquele indivíduo porque não confiam nele. Mas daí para que ele sofra uma sanção, alguém tem que acionar, ele tem que cometer um crime, né? Então o indivíduo pode ter uma moral ruim, mas ele não cometeu o crime. Se cometeu, não foi denunciado. Uma vez denunciado, abre-se o processo penal, provada a culpa, ele vai ser sentenciado, certo? Existe também, pessoal, as chamadas fontes do direito, né? Da onde advém o direito? Por que é que o direito é criado, né? Então ele é criado pelos costumes e usos, que foi a primeira fonte do direito, né? E depois vem a Constituição, que é a fonte principal da sociedade democrática moderna, são a Carta Constitucional, e por fim é o conceito de lei, né? Que está abaixo da Constituição, e é que a gente vai estudar o que é lei, a classificação da lei, as formas da lei, e por fim a jurisprudência, certo? Então a palavra fonte possui vários significados e pode ser entendida como uma nascente de água, como um texto original de uma obra. No caso do direito, são os princípios do direito, né? Então, os costumes, os princípios gerais do direito e a norma legislada são as fontes do direito. Alguns doutrinadores colocam jurisprudência, e ela está sendo fonte do direito porque ela está vinculando as decisões. Então, a jurisprudência do nosso sistema ela não era vinculativa e está passando a vincular. Ora, se ela vincula, ela é fonte de direito. O princípio é a origem de algo, ou a causa onde provém efeitos físicos ou morais. Então, a fonte do direito são as fontes normativas. Da onde é criado o direito? Inicialmente, ou dos costumes ou da norma legislada. Essa norma legislada pode ser por um ditador ou por um congresso legitimamente eleito. Com isso, a gente finaliza a parte 1 da nossa segunda aula, onde a gente trata de norma e coação, e até a próxima aula, certo?